E aí toda essa estruturação gera o quê? Né? O que, que acontece na cabeça do cliente quando nós montamos toda essa estrutura, né? Como o Hugo acabou de resumir, trazer uma linha aqui muito plena e muito tranquila, muito coesa sobre o assunto. O cliente, ele, né, percebe e transfere respeito a você quanto profissional, né? Então você se torna um profissional respeitado. Um profissional que realmente merece a sua atenção, porque você é um cara interessante, é um profissional interessante. Ele te dá audiência, te dá engajamento, ele te dá, né, ali uma parte do tempo dele para você, e isso gera o principal, que é conversão. Conversão em quê? Conversão em vendas, né? Nós estamos falando aqui de ganhar dinheiro. E, obviamente, isso te gera indicação. Então, enorme é a possibilidade do cliente te indicar. Tudo isso baseado na estrutura de escrever corretamente, de forma persuasiva e utilizando os gatilhos mentais. Ok? Então, falando um pouquinho aqui, só para fazer um resumo, tá, pessoal? Sobre o escrever corretamente, né? Então, escrever corretamente, como nós vimos, transmite ao cliente conhecimento, cultura, respeito e profissionalismo. Não importa qual seja o nível do cliente, não interessa, tá? Fale a língua do seu cliente, mas independente de que nível ele esteja, de faixa etária, ele vai ter essa percepção, ele vai ter esse sentimento. Então, utilize palavras coerentes com o seu público, com a persona, né? E de fácil entendimento, ok? Não adianta buscar palavras muito difíceis ou palavras técnicas, que a ideia é facilitar, tá, o processo de decisão do cliente. E aí, volto lá na primeira pergunta, mantenha ela ativa na cabeça que a gente vai chegar nesse exato momento. Concordância, um texto bem elaborado transmite harmonia entre os elementos. Ele precisa ser harmonioso, ele precisa ter fluidez, né? E isso torna o texto, ou o áudio, ou o vídeo muito mais interessante, tá? E respeite as pontuações, é igual ao trânsito, né? Tem lá, né, respeita o trânsito, respeita as pausas, respeita a vírgula, acento e assim vai, ok? Um texto mal pontuado se torna ininteligível, então dificulta demais para o seu cliente. E o cliente, ele não quer dificuldade, ele não quer um dificultador, ele quer um facilitador. Ele já tem que tomar diversas decisões durante o dia, a gente precisa deixar fácil. Esse é o propósito do gatilho mental. A escrita persuasiva, né? Então, relacione características e benefícios do seu produto ou serviço. Deixa a coisa interessante, né? A característica, ela descreve o que o produto ou o serviço faz, ou é. Tá? E o benefício, a necessidade, ele vai de encontro à necessidade, aquilo que vai satisfazer o seu cliente. Então, o seu cliente, ele está buscando o quê? Ele está buscando uma realização, um sonho. Realiza esse sonho para ele, mostra o benefício do seu produto ou serviço através do benefício. Tá? E um ponto aqui que já faz parte, tá, dessa estruturação de texto, que é o emoji, né? O emoji é uma coisa muito legal, mas em excesso ele se torna um pouquinho de pecado, vamos dizer assim, tá? E alguns cuidados aqui são mais dicas, mais uma questão de elaboração, tá? Então eu peguei no Hugo, que foi muito bem redigido aqui o texto, 2 exemplos, tá? Então, na tela preta aqui, é um exemplo que eu dei o print de celular. Na telinha branca, eu peguei do computador. É o mesmo texto, é a mesma postagem. Então, vocês percebam aqui no texto que um emoji, um desenho vai mudando do outro, tá vendo? Por esse motivo, quando formos utilizar o emoji, não subtraia ou substitua a palavra, tá? Então, coloquei ali, ó, vamos para casa. E aí vai aparecer lá a casinha. Deixa a palavra casa e a figura, porque no celular vai aparecer de uma forma, no computador pode aparecer em outra, e dependendo da tecnologia que você tem de celular,
muitas vezes, dependendo do emoji, ele acaba nem aparecendo, tá bom? Então, é uma dica muito boa para emoji. O emoji, como aqui no texto, na publicação do Hugo, bem utilizado, coerente, sem excesso, ele chama demais a atenção do seu cliente. Então, textos longos, né? Hoje nós já estamos aí numa era de vídeos, textos e coisas curtas, né? Áudios curtos. Tanto é que o WhatsApp, por exemplo, já adicionou a ferramenta para você acelerar, né, a fala. Né? Todo mundo tem um tio ou uma tia que quando manda um áudio você fala, meu Deus do céu, lá vem é uma procissão agora, né? Vai rezar um terço. Ou, né, vai contar uma história muito longa. Então, nós estamos nessa fase. É verdade. Nós estamos nessa fase. O YouTube já adicionou shorts, né, que são vídeos curtos, menos de 1 minuto, que são muito vistos. O TikTok, os vídeos mais vistos são de 15 segundos. Então, o que for mais curto chama mais atenção, é aquilo que nós temos condicionalmente já mais direcionamento do nosso foco. Tá? Mas quando você pega uma postagem dessa daqui que o Hugo fez, por exemplo, que aparentemente ela parece longa, porque está num formato retangular, né? Aparentemente parece longa, ela se torna extremamente interessante, porque ela te gera a curiosidade de você continuar lendo. Um emoji vai trazendo aqui coerentemente, né? Link com o texto, e cada linha aqui ela vai te trazendo uma informação que vai te conectando. Então isso é muito, muito, muito importante. Gírias e memes, né? Eu particularmente tenho uma adoração por meme. Separei vários aqui porque eu acho que o brasileiro realmente eleva a internet a um nível diferenciado do resto da humanidade, né? E sem contar que elas trazem também aí, Mariane, jovialidade, descontração, né? Mas precisa ser usada de forma coerente, de forma moderada e também dedicada ao que você pretende atingir, é direcionado, tá? Então, tem 3 aqui que eu particularmente gosto muito, né? Esse do Leonardo DiCaprio eu acho sensacional, porque já faz link, os memes, a mensagem, ela faz link com os gatilhos mentais. Então, vou pegar aqui o Leonardo DiCaprio. Isso é cena de um filme, mas ele está ali com uma taça, né? Está de smoking, né? Cabelo penteado, um olhar de superioridade, e aí a mensagem é: não vendemos imóveis, mudamos a vida das pessoas. Você arruma até uma entonação de voz para o meme, para ele te trazer sentimentos, porque essa imagem te traz sentimentos, né? Gosto muito aqui do seu Madruga. Tem que falar cada Oi. um. Não entendi. Fique tranquilo, foi uma breve interrupção. Normalmente isso acontece, a pessoa entra com o microfone aberto, brigando com a família, confusão e tal. E aí eu fecho o microfone antes que vaze alguma coisa, né? Valeu. Esse do Madruga que eu acho sensacional. Aí, consórcio demora. Não no grupo exclusivo. São até 26 motos por mês. Fale comigo. Então ele já gera aqui, né, um outro sentimento visualmente. Quando você lê a mensagem, você fala assim: pô, esse cara aqui, ele tem um outro gatilho mental, é de exclusividade. Exclusividade é um gatilho mental, né? Então você tem um outro aqui também. Estou trazendo aqui os mais populares, né? O primo do tio do meu amigo falou que consórcio não funciona, nunca contempla. Ele pagou 8 parcelas. Acho que é 8 parcelas ali, né? E a carinha do moleque, eu acho sensacional, essa carinha desse moleque. Ali eu não sei o nome dele, para mim é o pai do Cris, né? É o Július.
Pega a visão, o consórcio realiza seus sonhos. Então você vê que o próprio meme ele já fala com um determinado nível de público, né? Todo mundo brigando por causa de política e eu, consórcio, eu vendo consórcio, ei, quero fazer um consórcio. É uma prospecção, né? Então, nós temos ali inúmeras formas. Boa! Terry Crews. Rapaz, a galera é outro nível aqui, hein, Hugo? Rapaz, vem até o filme. Amigo, aqui é Google na veia. Os caras ficam nível elevado. Nível elevado. Rapaz, Steve Jobs aqui teria inveja dessa turma. Então, o meme, né? Ele fala com o nosso público de uma forma totalmente descontraída. E ele é profundo, porque ele chega na veia. Então, é uma imagem que retém a sua atenção e uma mensagem realmente cheia de poderosíssimos gatilhos mentais. Então, é curto, é engraçado e é objetivo. Eu adoro meme por causa disso. Muitas vezes é o ditado popular, né? Uma imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras. Tá? E, voltando um pouquinho aqui na questão do texto, você não tem outra opção, vai fazer um post ou um e-mail, né? Você vai utilizar ali bastante texto. Lembre-se de usar a regra do Enter, né? Nós consideramos aí mais ou menos 3 linhas, mas na verdade a ideia aqui é criar, né, um distanciamento com um espaçamento entre os textos para que ele se torne interessante e quando você bate o olho não vê aquele texto gigantão ali, né, em formato de livro, que ele já se torna menos interessante. E a formatação é essencial, pessoal, porque aí o texto ele parece leve, ele gera visualmente uma facilidade de leitura. Tá? A ideia é facilitar o máximo possível para o nosso cliente. Ok? Tranquilo? Tem alguém, eu não consigo ver todo mundo, Hugo. Tem alguém aí com a sobrancelha meio franzida aí? Tipo eu aqui. Tranquilo. Assim. Acho que está tranquilo. Maravilha. E um outro ponto também que nós, quanto clientes, o cliente leva muito em consideração. É a intenção versus... Eu vou te falar que aqui a palavra venda eu até trocaria, viu, Hugo? Pensando melhor agora, é a sua intenção com a questão de ser só puramente comercial, né? Qual é a sua intenção ali, né, na venda? Então, tem aqui uma questão psicológica que é o seguinte: quando o consumidor, quando o cliente, ele passa na cabeça dele, ou ele percebe, ou fica a sensação, mesmo que não seja, mas o que vale é a opinião dele, mesmo que não seja, de que você só quer vender para ele, ele dificilmente vai te dar muita atenção, ou ele realmente vai gerar credibilidade em cima de você. Acabamos passando por vendedores chatos. Vendedor chato, né? Isso não é legal, porque hoje não, né? Desde sempre, o consumidor ele é muito carente, né? É carente de tudo. Ele é carente de atenção, ele é carente de um bom atendimento. Eu não sei, acho que nós, até mesmo por formação, eu, Hugo, quem trabalha com atendimento, quem trabalha com desenvolvimento e formação, mas isso acaba sendo de todos nós. Não existe um lugar que a gente entre que a gente não analise o nível do atendimento que a gente recebe. Não importa onde você esteja. Pode ser, sei lá, de um menos formal, como uma borracharia, até um restaurante mais elitizado. O bom atendimento ele é essencial, primordial, né? Então, intenção sem ação é ilusão. Então, o cliente ele precisa sentir qual é a nossa ação, qual é a nossa intenção, tá? Então,
o que que nós analisamos aqui e o que inúmeras pesquisas trazem para a gente? O cliente, a maior carência que o cliente tem hoje é de informação, tá? Até porque hoje o cliente ele é muito leitor de manchete, né? O cara dificilmente abre uma matéria para ler, ele se apega mais ali numa manchete ou num título, vamos pensar assim. Mas nós fizemos um trabalho recente que nos aponta o seguinte: o cliente hoje ele quer tudo fácil, ele quer tudo na mão, e ele precisa ter um profissional que seja especializado, que tenha realmente conhecimento. Então, nós fizemos um trabalho recente e nós vimos ali, principalmente em mídias sociais, pós-venda, com certeza, com certeza. E o pós-venda, né, quando o cliente... É exatamente isso, Jarson, você está completamente com toda a razão. Porque o que é o pós-venda? Né? O pós-venda é quando o cliente ele busca informações, ele tem dúvidas, ele não se sentiu completamente abastecido de informação. E quando o cliente ele tem essa informação da gente, ele realmente se sente mais seguro, mais tranquilo, né? Ele realmente deposita a sua confiança e o seu dinheiro em você.